Ciro, o ungido. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 1 ao 5. Mas nós vamos estar citando aqui apenas o versículo de número 1 e no decorrer da nossa prática vamos citar até o versículo 5. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e desarmar os reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Quando nós lemos o texto aqui de Ciro, nós vamos ver que Isaías estava profetizando acerca desse personagem aqui no ano 712 a.C. E Ciro surge no ano 539 a.C. Isaías estava profetizando pela grande revelação de Deus 173 anos, mais ou menos, antes de Ciro aparecer ou entrar no contexto histórico. Ciro foi o grande rei medo-persa que subjugou os babilônios. E nós vamos ver aqui que quando Deus escolhe, não tem para ninguém. E se nós fôssemos olhar a história, o contexto da história, nós certamente não aceitaríamos que Ciro fosse ungido por Ciro ser um ímpio, por Ciro não ser um homem ou uma pessoa que fizesse parte das nações de Israel. Mas Deus chama esse Ciro de ungido. Está lá no texto bíblico. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Logo, a palavra nos remete que aquele a quem Deus escolhe, ele escolhe, pronto, e acabou o assunto. Aquele que Deus escolhe está escolhido. No versículo 1, Deus usa um pagão, um politeísta, e o chama de ungido. Aleluia! Um homem que adorava vários deuses, mas Deus se manifesta a Ciro para mostrar a Ciro que o seu poder é o maior, que o seu poder é eterno, que o seu poder é o único, e que seu nome está sobre todo e qualquer nome que se nomeie. E chama ele de ungido. E fala a Bíblia ainda que daria a ele todas as vitórias e seriam concedidas a Ciro todas as vitórias por Deus. E se Deus quer chamar a Ciro de ungido, o que nós vamos fazer? O que nós vamos dizer? Ciro era um governante medo-persa. Ciro era um homem ímpio que não era hebreu, mas Deus o chama de ungido. E nós sabemos que ungido era somente os sacerdotes, os reis, os profetas, os patriarcas, e agora, quebrando o protocolo, Deus chama de Ciro, medo-persa, de ungido. Ciro significa senhor, ou então plena autoridade. Era dado o nome ao sol de Ciro naquela época, por adorarem eles o sol. E hoje o Senhor chama de ungido todo aquele que é usado nas mãos do Senhor. Nós vimos aqui na figura de Ciro a pessoa o qual Deus escolhe, pronto, e acabou segundo o seu propósito, e escolhido de Deus e não dos homens. Porque já falei aqui, se dependesse de uma reunião, se dependesse de um encontro de cúpula, Ciro jamais seria um ungido de Deus, ele era ímpio. Nós vamos ver no versículo 2 que a Bíblia diz: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Nada seria difícil para Ciro quando Deus estivesse no comando. Deus ia na frente desse homem chamado Ciro, chamado de ungido de Deus. As barreiras se tornariam fáceis, se tornariam transponíveis.
Ciro iria conquistar a Babilônia, mesmo que os seus portões fossem intransponíveis, mesmo que houvesse lá grandes dificuldades. Para Deus não há nada impossível, e Deus estava garantindo a vitória a esse personagem chamado de ungido, de Ciro. Lá no versículo 3, eu te darei os tesouros da terra e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Olha só, Deus estava agora aqui propondo a Ciro conhecer a Deus, porque ninguém esconderia os tesouros da terra desse homem chamado Ciro. Ninguém esconderia riqueza nenhuma de Ciro, ele as tomaria todas. Deus queria mostrar para Ciro que ele era Deus. Deus não só iria na frente desse homem, desse pagão, desse ímpio, mas agora chamado de ungido, para mostrar que ele era Deus. E Deus escolhe quem ele quer para fazer a obra que ele quer. É Deus que escolhe. E quando Deus escolhe, ele, o Senhor, capacita. Quando os homens escolhem, nem sempre são capacitados. Quando os homens escolhem, nem sempre recebem a capacitação de Deus. Quando os homens escolhem, nem sempre é Deus que escolhe. Mas quando Deus escolhe, nada fica encoberto diante daquele que é ungido por Deus, porque Deus vai na frente, não só conquistando, como quebrando todas as barreiras e revelando o escondido. Aleluia! Lá no versículo 4, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamo pelo teu nome, ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Aleluia! Eu passo a acreditar que Ciro conhecia a história, porque Deus está falando aqui no versículo 4, 173 anos antes do nascimento de Ciro, que Ciro viria, receberia ainda o nome de Ciro. Eu não creio que os pais deles soubessem que aquele menino que nasceu e que recebeu o nome de Ciro, estava ali ele fazendo parte de um grande projeto de Deus. Ele era medo-persa, não havia a cultura de Deus, não havia a cultura do único Deus lá entre os medo-persas, eles eram politeístas. No entanto, os seus familiares não sabiam que naquele menino, naquele homem que se criou e se tornou homem, estava ali o grande projeto de Deus, citado na palavra de Deus, 173 anos antes do seu surgimento, podemos assim dizer. Deus iria cumprir o propósito para com Israel através de Ciro. E se nós abrirmos a Bíblia, lá no livro de Esdras 1, versículo 2 e 3, diz a Bíblia: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Aleluia! Que quem há entre vós de todo o povo, que o seu Deus seja com ele, e vá a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu, me deu todos os reinos da terra. Se nós olharmos aqui a palavra de Deus, nós vamos ver que o livro de Esdras, ele está citado, ele vem impresso antes do livro de Isaías, mas cronologicamente nós sabemos que o livro de Isaías, ele foi compelido, ele foi escrito antes do livro de Esdras, porque Ciro faz parte do livro de Esdras, onde Esdras retornou a Jerusalém para a reconstrução do templo, e Isaías é citado antes. Então Isaías estava aí profetizando a vinda de Ciro
profetizando que Ciro seria uma bênção para a nação de Israel, profetizando que Ciro seria a providência de Deus para o retorno de Israel à terra da promessa, na reconstrução do templo, como diz Esdras, capítulo 1, versículo 1, versículo 2 ao versículo de número 4. Versículo 5 do 45 de Isaías: eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Parece que vejo Deus dizendo aqui: antes que nasça Ciro, eu vou escolher, vai se chamar Ciro. Antes que estivesse formado no ventre, Deus escolheu Ciro. Antes do surgimento de Ciro, Deus escolheu Ciro pela onisciência de Deus, porque Deus sabe todas as coisas, sabe até mesmo o que vamos pronunciar antes de abrirmos a nossa boca. Entendo que todos nós somos conhecidos no ventre antes mesmo de sermos gerados. Aleluia! Estava ali a providência de Deus, porque Deus é Deus e não há outro capaz de prever o futuro, de profetizar o futuro, de cumprir aquilo que prometeu à nação de Israel através da vida de um homem que é falado 173 anos antes do seu surgimento. Glória a Deus! Glorificado seja o nome do Senhor. Fora de mim não há outro Deus, diz a Bíblia. E ainda diz: eu te fortalecerei. Está falando de Ciro. Ainda que não me conheças, Deus fortalece Ciro. Tem um encontro com Ciro. E lá em Esdras 1, capítulo 1, verso 2 a 4, ele faz a proposta para que os judeus retornem a Jerusalém para a reconstrução do templo. Glorificado seja o nome do Senhor, que escolhe quem Ele quer para fazer uma grande obra, seja Ele quem quer que seja. Mas quando Deus aponta o dedo, quando Deus escolhe, não tem para ninguém. Aleluia! A primeira coisa que nós podemos aprender aqui, que Deus usa quem Ele quer. Lembra lá da vara de Arão? Quando então questionaram a autoridade de Arão, e Moisés mandou que, segundo a orientação de Deus, que cada príncipe gravasse o seu nome, o nome da tribo e o seu nome na vara, e desse a Moisés, colocasse diante do templo, diante da presença de Deus, e no outro dia a vara de Arão floresce. O que eu aprendo aqui? Deus usa quem Ele quer. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo aqui: Deus capacita quando Ele escolhe. Entendeu? Deus capacita quando Ele escolhe. Embora o homem não esteja nos projetos dos homens, mas quando está nos projetos de Deus, foi porque Deus escolheu. E quando está nos projetos de Deus, prospera sim. E o nome de Deus é glorificado na vida do homem, cujo qual Deus escolhe. E diga-se de passagem, quando Ele usa, quando Ele escolhe, Deus capacita. E não capacitações humanas, não técnicas humanas. A terceira coisa, Deus escolheu a Ciro muito tempo antes dele nascer. Fez isso para a salvação de muitos judeus. Escolheu a Ciro para que Ciro ajudasse muitos judeus. Quando Ele escolhe um ungido, quando Ele escolhe alguém, é para que esse alguém ajude muita gente, para que esse alguém traga benefício a muitas pessoas. A quarta coisa, não temas. E lá no livro de Isaías, capítulo 51, versículo de número 12, diz a palavra de Deus: eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas, ó homem? Que é mortal ou o filho do homem que não passa de erva? Deus está aqui dizendo que aquele que é ungido, que aquele que é escolhido, que aquele que é separado não tem o direito de ter medo.
Aleluia! Porque está nas mãos de Deus para fazer aquilo que Deus quer. 7 coisas que nós aprendemos aqui nesse versículo. Que Deus consola, que Deus fortalece, que Deus renova, que Deus tira o medo, que Deus tira a angústia, que Deus restaura. Aleluia! A vida, ou restaurou Israel, ou restaura a tua vida, e que Deus restaura o indivíduo. E a 7ª coisa, que Deus avisa antes. Alguns personagens que Deus escolheu aqui. Aleluia. Deus escolheu a Davi para o pai de Davi. Davi não era o escolhido. Deus escolheu a Abraão para Terá, pai de Abraão. Abraão seria um idólatra como seu pai. Deus escolheu a Sansão. Segundo os olhos do homem, Sansão não poderia, porque era mais ímpio do que crente. Aleluia. Deus escolheu a Gideão aos olhos dos homens. Gideão era fraco, era frouxo, mas Deus escolheu a Gideão para manifestar nele a glória de Deus. Deus escolheu a João Batista, um maluco que pregava no deserto, raça de víbora. Aos olhos dos homens ele não era ético. E o que aconteceu com João Batista? Foi decapitado. Aos olhos dos homens, Pedro não poderia ser escolhido porque era indouto, não tinha letras, era pescador, mas Deus escolheu. Deus escolheu os apóstolos, um mais para virada do que o outro, mas Deus escolheu. Aos olhos dos homens, somente um serviria, que tinha o seu currículo perfeito, que era politicamente correto, que tinha toda a ética, que era Judas, e que foi quem traiu Jesus. Aos olhos dos homens, Paulo não podia ser escolhido, grande perseguidor da igreja. Aleluia. Mas é Deus que escolhe. Aleluia. Oh, aleluia. É Deus que escolhe. E se Ele escolhe, pode fazer o que quiser contra esse homem de Deus que não prevalece. Aleluia. Enquanto o homem estiver na direção de Deus. Deus abençoou a Ciro para que Ciro abençoasse grandemente o seu povo Israel. Quando Deus escolhe é para bênção, não é para maldição. Quando Deus escolhe, escolheu, pronto, está acabado. Quando Deus escolhe, Ele escolhe. Nós vamos ver aqui a história de Ciro, como nós vimos aqui. E Deus usou o ímpio, ungiu o ímpio, se manifestou ao ímpio, manifestou o seu poder ao ímpio, ofereceu experiências ao ímpio, a ponto do ímpio se converter. Aleluia. Nós entendemos aqui que esse homem chamado Ciro aceitou o projeto da cruz e entendeu que em Jerusalém era que estava a salvação, onde surgiria um ungido, um escolhido por Deus, num lugar inóspito, num lugar jamais imaginado, usando um homem que estava fora de todo o círculo possível de escolhas. Não era judeu, não era israelense, não era hebreu, mas Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Consagrou, separou a Ciro, que fez parte do grande governo medo-persa. Nós sabemos que o primeiro governo foi o governo de ouro, da cabeça de ouro, com a Babilônia, Nabucodonosor. Surge Ciro, então, os braços e o peito de prata, subjugando, sobrepujando o reinado de Nabucodonosor, o Império Babilônico, tomando controle e oferecendo o retorno de Israel à sua terra. Eu fico impressionado de ver como Deus age quando Ele escolhe. Não são escolhas humanas que nós estamos falando aqui. Não são escolhas dos homens aqui, mas escolhas de Deus. Talvez os homens não entendam, não conseguem entender
compreender os escolhidos de Deus, porque não compreenderam João Batista, decapitaram João Batista. Não compreenderam Jesus e, por inveja, crucificaram na cruz e ele ressurgiu, ressuscitou. Não compreenderam Estevão, outro ungido do Senhor, e acabaram matando, martirizando Estevão a pedradas. Fizeram com Paulo também, fizeram com os apóstolos. Tudo ungido do Senhor, porque o ungido não é facilmente aceito. O ungido é facilmente perseguido. O ungido, ele é antipatizado pelo mundo. O ungido de Deus, ele não é aceito pelo mundo. Dificilmente o ungido terá grandes amizades, porque ele não vem fazer alianças nem acordos aqui na terra. Ele não vem mostrar os dentes para ninguém aqui. Ele não vem fazer gracinha ou bajular quem quer que seja. O ungido de Deus, ele é diferente. Ele está para fazer o propósito de Deus, ainda que o propósito de Deus seja árduo. Aleluia. Isso é o que cabe ao ungido separado de Deus. Agora pode ter certeza. O ungido de Deus não morre, não perece, enquanto Deus não permite. E até chegar ao seu fim, Deus guarda. E ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. Ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus que está na graça de Deus. Não ungidos que já perderam a graça, mas os ungidos que estão debaixo da graça, da direção de Deus. Ai daqueles que levantaram o dedo contra os ungidos do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus.